Em Portugal tem sido possível para os eleitores votarem antecipadamente. Aconteceu nas últimas legislativas e agora para as eleições europeias. O voto antecipado tem sido conveniente para muitos portugueses que, apesar da forte abstenção registada nas últimas europeias, dizem ser um importante contributo para toda a União. Tanto porque, aliás, Portugal também está na União Europeia, não é? Certo? E por isso damos o nosso voto para contribuir não só por Portugal, mas por toda a União Europeia. Muito bem. Estamos na Europa, não estamos, portanto temos que estar bem representados. E acho que devemos votar porque não é só cá que é importante estarmos representados, mas na Europa também. O voto antecipado está especialmente direcionado para quem não pode votar no dia por vários motivos, entre eles profissionais ou de saúde, mas neste caso bastava um registro para votar. Portugal e Malta são os únicos países que permitem ir às urnas antecipadamente. As projeções da supersondagem Euronews sobre o próximo Parlamento Europeu mostram uma crescente fluidez política entre partidos e alianças. Alguns dos atuais grupos dificilmente poderão sobreviver tal como estão. Poderão formar-se novas famílias políticas de acordo com as novas conveniências e orientações dos eleitores, tanto à esquerda como à direita. Nestas eleições é esperado um forte crescimento das forças conservadoras. Mas à esquerda poderá surgir um novo grupo de nacionalistas capaz de roubar lugares a três dos atuais grupos: os socialistas e democratas, a esquerda e os não inscritos. A líder desta vaga populista de esquerda é a alemã Sarah Wagenknecht, uma dissidente do Die Linke que em janeiro deste ano criou o próprio partido. We need to make sure we're focused on our workers first. We need to make sure we're focused on making sure that people have livable wages and such like that. And in doing so, there's, well, how do we make sure that this gets done? Sarah Wagenknecht parece ter como alvo os eleitores de extrema-direita. A campanha tem sido feita à volta de mensagens como acabar com a guerra na Ucrânia, falar com a Rússia, pôr fim à migração, ao Acordo Verde e ao descontentamento social da classe média e trabalhadora. Os potenciais aliados da Wagenknecht poderão ser os populistas eslovacos de centro-esquerda do primeiro-ministro Robert Fico. O partido eurocético de Fico, o Smer, foi suspenso pelos socialistas e democratas e é atualmente membro dos não inscritos. 23 eurodeputados de 7 países é o mínimo exigido pelo Parlamento Europeu para a formação de um grupo. Segundo os analistas do Centro de Sondagens Euronews, os números das projeções cumprem este critério. Outros movimentos de toda a União Europeia poderão seguir a experiência de Wagenknecht. Casos de França, Bulgária, Portugal, Grécia ou os países bálticos, onde as minorias russas têm os próprios partidos. Só as negociações pós-eleitorais dirão se a nova esquerda populista terá votos suficientes para se tornar uma nova família política em Estrasburgo e Bruxelas. A maioria dos gregos parece ter uma boa opinião sobre a União Europeia, o que revela uma sondagem recente do grupo de reflexão local Dianeosis. No entanto, alguns inquiridos salientam que a adesão do país à União Europeia trouxe mais benefícios para o bloco do que para a própria Grécia. Υπάρχει μια πληθώρα δεδομένων που από αυτά καταγράφεται ότι οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους με κάποιες διακυμάνσεις, μια περίοδο δηλαδή εκεί των μνημονίων αντιμνημονίων, ιδίως τους τρεις σήμερα, έχουν θετική άποψη υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. A União Europeia é cada vez mais aceita entre os gregos e o fosso entre os que são a favor e os que são contra aumentou entre 2015 e 2016. Porquê? Este professor tenta explicar. Υπάρχει μεγάλη αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της ωφέλειας την οποία αποκομίζουμε. Αυτό είναι μια παρηγοριά μετά από μια μεγάλη περίοδο κρίσης την οποία περάσαμε. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν επικρατεί ο ευρωσκεπτικισμός που επικρατεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρκετά πιο χαμηλός και κυρίως στρέφεται σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς θεσμούς, τις κυβερνητικές ηγεσίες και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια απέτηση για περισσότερες πολιτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η προώθηση, για παράδειγμα, της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και βεβαίως της οικονομίας. A maioria dos gregos não parece confiar tanto nas instituições nacionais como nas da União Europeia.
Ένα χαρακτηριστικό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει εντονότερη δυσαρέσκεια για την δημοκρατία της χώρας έναντι της κριτικής τάσης που έχουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, 4 στους 10 Έλληνες ηλικίας 25 έως 39 πιστεύουν ότι στη χώρα μας δεν έχουμε ισχυρή δημοκρατία. Cerca de 36% dos gregos acreditam que a União Europeia ainda existirá na forma atual dentro de 10 anos. 37% acreditam, pelo contrário, que alguns países abandonarão o bloco. Mais de 10% dizem que o bloco deixará de existir. Περάσαμε 15 χρόνια που ήταν αλλεπάλληλες οι κρίσεις. Ευρωζώνη, μεταναστευτικό, Brexit, πανδημία, ύφεση, όλα αυτά. Σε αυτά όλα άντεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει το μήνυμα πλέον στον απλό πολίτη, ο οποίος κατανοεί ότι η Ευρώπη είναι εδώ, θα παραμείνει με τις δυσκολίες, με τους περιορισμούς της. Οπότε το βασικό αίτημα είναι με αυτή την Ευρώπη πώς μπορούμε να την αλλάξουμε. A Grécia é membro da União Europeia desde 1981. Em 2024 marca o 80º aniversário do dia D, mas as autoridades francesas decidiram não convidar o presidente russo Vladimir Putin. Os eventos da próxima semana, que incluirão espetáculos de fogo de artifício, saltos de paraquedas, comemorações solenes e outras cerimónias, contarão com a presença de líderes mundiais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos Joe Biden e a realeza britânica estão entre os líderes que a França espera receber durante as comemorações do dia D. Os organizadores confirmaram que o presidente russo não seria convidado para nenhum evento comemorativo devido à invasão em curso do país na Ucrânia. No entanto, alguns representantes russos estarão presentes para reconhecer o sacrifício do país durante a Segunda Guerra. A Ucrânia impôs cortes de energia de emergência na maior parte do território. Segundo o operador estatal da rede elétrica ucraniana, tanto os consumidores industriais como os domésticos foram afetados. A medida surge um dia depois de a Rússia ter lançado ataques em grande escala às infraestruturas energéticas do país. No último sábado, uma investida de Moscovo com drones e mísseis contra alvos da rede elétrica da Ucrânia feriu pelo menos 19 pessoas. Nas últimas semanas, o governo de Kiev já tinha ordenado apagões em todo o país. A Ucrânia não tem capacidade de defesa aérea para impedir estes ataques. A situação poderá agravar-se no final do verão, quando aumentarem as necessidades energéticas. Entretanto, no domingo, a Rússia anunciou ter tomado o controlo da aldeia de Umansk. Fica na região de Donetsk, que está ocupada pelas forças de Moscovo. Entretanto, no domingo, a Rússia anunciou ter tomado o controlo da aldeia de Umansk. Fica na região de Donetsk, que está parcialmente ocupada pelas forças de Moscovo. No domingo, o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos permite à Ucrânia usar algumas armas americanas para ataques em solo russo. John Kirby diz que é preciso aliviar a forte pressão que a Rússia vai fazendo sobre Kharkiv. A Ucrânia tem vindo a alertar que Moscovo dispõe de uma vantagem tática por poder atingir alvos ucranianos sem quaisquer limitações. O presidente ucraniano acusou a China de estar a ajudar a Rússia a perturbar a próxima cimeira para as negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia. Num fórum de defesa em Singapura, Volodymyr Zelensky disse que a China está a pressionar outros países a não participarem nas próximas negociações que vão decorrer na Suíça. Some world leaders have not yet confirmed their participation in the peace summit. Unfortunately, there are also attempts to disrupt the summit. We do not want to believe that this is a desire for monopolistic power in the world to deny the global community the opportunity to decide on war and peace. Zelensky pediu aos altos funcionários da defesa para participarem nas negociações, revelando estar desapontado com a hesitação de algumas nações em comprometerem-se a participar. O chefe de Estado ucraniano acrescentou que está pronto para ouvir propostas que conduzam ao fim da guerra e a uma paz sustentável. As inundações no sul da Alemanha provocaram a morte de um bombeiro. A região continua a ser assolada por fortes chuvas
que têm feito subir a água dos rios. A situação já obrigou à retirada de milhares de habitantes de algumas localidades. Baden-Württemberg e a Baviera são os estados mais afetados. Em algumas zonas, a quantidade de chuva que caiu em 24 horas é superior à média do mês. Foi declarado o estado de emergência em vários distritos. Viele Menschen sind mit dem Leben davongekommen, aber haben wahrscheinlich erst einmal Haus und Eigentum jedenfalls beschädigt, möglicherweise verloren. Auch das muss man jetzt im Blick haben, dass sehr viele Menschen ratlos sein werden, nicht wissen, wie es weitergeht. Na cidade de Schwäbisch Gmünd, no estado de Baden-Württemberg, comboio de alta velocidade descarrilou. Aconteceu depois de parte de uma via férrea ter desabado. O comboio foi depois atingido por um deslizamento de terras. A empresa que opera o serviço diz que nenhum dos 185 passageiros a bordo sofreu ferimentos. Alerta ainda assim que há cancelamentos e atrasos consideráveis em toda a rede. A marcha que levou milhares de nacionalistas britânicos às ruas de Londres era contra a imigração e o policiamento de 2 níveis, um sistema que alegadamente permite à polícia lidar com diferentes grupos de protesto de formas diferentes. Os manifestantes entoaram slogans anti-islâmicos e o proeminente ativista de extrema-direita, Tommy Robinson, apelou aos seus seguidores para que retomassem o controle das ruas, referindo-se que Londres é dos ingleses. E a polícia inglesa afirmou que deteve 2 pessoas.